Que alegria ter você novamente para ouvir a palavra do Senhor. A palavra que nos transforma, a palavra que nos molda, a palavra que nos traz a vontade de Deus, não as nossas. A palavra que nos ressuscita sonhos, nos traz alegria, paz aos nossos corações. Essa é a palavra de Deus, que quer o nosso bem, que quer que nós sejamos semelhantes a Ele, como a própria palavra fala, que nós sejamos semelhantes a Ele, e nós venhamos, como diz o nome dessa palavra, se consertar com o Senhor. É o nome dessa palavra. Se conserte com Deus. E vamos entender o que Deus quer falar aos nossos corações. Amém? Eu quero ler 2 Samuel 24, do 10 ao 25, para que possamos entender o que Deus quer falar aos nossos corações. 2 Samuel 10, 24, do 10 ao 25, está escrito: Depois de mandar fazer o recenseamento, a consciência de Davi o acusou. E ele disse ao Senhor: Pequei seriamente com o que fiz. Por favor, meu Senhor, eu imploro que me perdoe o pecado do seu servo, porque cometi uma grande insensatez. Na manhã seguinte, Deus falou ao profeta Gade, que era o vidente de Davi. Disse o Senhor a Gade: Diga a Davi, assim diz o Senhor, eu darei a você 3 opções de punição. A que você escolheu farei. Gade procurou Davi e transmitiu a ele essas palavras do Senhor. E perguntou: qual dessas 3 opções você prefere? 7 anos de fome por todo o seu reino, 3 meses de fuga diante dos seus inimigos, ou 3 dias de praga sobre a sua terra? Pense bem e me dê a resposta, pois o Senhor quer saber qual a sua escolha. É grande a minha aflição, respondeu Davi, mas é melhor cair nas mãos do Senhor, pois a sua misericórdia é grande, do que cair nas mãos dos homens. Portanto, fiz a minha escolha, que o Senhor mande os 3 dias de praga. Assim o Senhor mandou uma praga sobre Israel naquela manhã, e ela durou 3 dias. A praga causou a morte de 70.000 homens de Dan a Berseba. Quando o anjo da morte preparava-se para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se daquele mal e disse ao anjo destruidor: Pare, já basta. O anjo do Senhor tinha chegado perto de Eira de Araúna, o Jebuseu. Quando Davi viu o anjo que matava o povo, ele disse ao Senhor: Ó Deus, eu sou o único que pequei contra o Senhor, porque o meu povo, que me segue como um rebanho, precisa pagar pelo meu erro. Deixe seu castigo cair somente sobre mim e minha família. Naquele dia, Gade veio a Davi e disse: Vá e construa um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. E Davi apressou-se em fazer o que o Senhor lhe ordenara por meio de Gade. Quando Araúna viu os reis e seus homens encaminhando-se em sua direção, saiu caminhando-se em sua direção. Quando Araúna viu o rei e os seus homens encaminhando-se em sua direção, saiu ao encontro deles, diante deles, e lançou-se ao chão com o rosto em terra. Por que o meu senhor, o rei, veio até o seu servo? Araúna perguntou ao rei. Davi respondeu: Vim para comprar a sua eira, para construir nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga que está destruindo o país. Araúna disse ao rei: Tudo aqui está à disposição do seu senhor e rei para o sacrifício. Aqui estão os bois para o sacrifício queimado, o debulhador e tudo que o rei precisar para construir o altar. Também o jugo dos bois para a lenha do fogo que será aceso sobre o altar. Tudo isso é seu, ó rei. Acrescentou: que o Senhor, o seu Deus, aceite o seu sacrifício. Mas o rei disse a Araúna: Não quero nada disso de graça. Quero comprar, pois não desejo
oferecer ao Senhor, o meu Deus, sacrifício daquilo que não me custou nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu ofertas queimadas e sacrifício de paz. E o Senhor ouviu suas orações, e a praga que destruía Israel cessou. É o que está escrito, é o que eu li. E para te explicar aqui, o vidente de Davi aqui, esse profeta, esse homem de Deus, Gade, antigamente, no Velho Testamento, os videntes eram os profetas do Senhor. E não esses videntes que existem hoje em dia, que as pessoas vão atrás para adivinhar o seu futuro. Isso é imitação. Isso é o diabo que usa essas pessoas para imitar os videntes antigos, que eram homens que falavam com Deus, que recebia a palavra de Deus, que recebia a direção de Deus. Mas no Antigo Testamento eles diziam videntes do Senhor. E esse vidente era o vidente de Davi, o profeta que Davi procurava, ou Deus mandava falar com Davi. E essa história, para que possamos entender, foi o recenseamento que Davi fez. Davi, sem a direção do Senhor, talvez um momento de descuido, um momento de soberba talvez, Davi tomou essa atitude de recensear o povo, contar o povo. Mas Deus, lá quando Moisés fez o recenseamento que Deus direcionou, Deus falou que não era mais para fazer isso. E Davi teve essa atitude. E quando Davi fez o recenseamento, que os homens ficaram 9 meses e 20 e poucos dias fazendo esse recenseamento, eles chegaram com a contagem do povo e falou para Davi: são essa quantidade de homens que tem Israel, o povo de Israel. Então ele contou e trouxe tudo para Davi. E Davi ali, a consciência dele o acusou pelo erro. E Davi tomou uma atitude ali. Mas antes disso, veio o profeta Gade, mandado pelo Senhor, para falar com Davi pelo seu erro. E o que ele queria? 3 coisas que ele poderia escolher para pagar pelos seus erros. E Deus deu 3 opções para Davi: ou uma praga para o seu povo, ou 7 anos de fome, que eu vou ler aqui. Qual das 3 opções você prefere? 7 anos de fome por todo o seu reino, 3 meses de fuga diante de seus inimigos, ou 3 dias de praga sobre a sua terra? E Davi escolheu a última: 3 dias de praga sobre a sua terra. E veio o anjo do Senhor e matou 70.000 homens de Davi, 70.000 servos de Davi, 70.000 ovelhas de Davi ali, que eram seus servos ali. E Davi, muito triste, muito decepcionado pelo seu erro, com a sua consciência ali, atribulado ali, sofrendo aquelas consequências ali, pediu a Deus: ó Senhor, por que atingiu o meu povo? Por que não me atinge? E Davi, olha o que Davi falou. Davi falou mais uma besteira aqui, de atingir a ele e a sua família, de cobrar dele e da sua família. Mas Deus não fez isso, sabe por quê? Porque se Deus destruísse Davi aqui, Jesus não tinha ido para a cruz, porque Jesus é da descendência de Davi. E Deus atingiu o povo de Davi ali, porque se ele atingisse Davi, a família de Davi, não tinha acontecido a cruz. Nós não estaríamos aqui hoje. Mas o que nos traz isso? E eu vou continuar aqui. Davi foi, o profeta veio, deu a direção a ele, vai até Araúna e compra o terreno dele ali e edifica um altar ali. E Araúna ofereceu ao rei tudo de graça, os bois, o terreno,
mas ele não quis de graça. Sabe por que ele não quis de graça? Porque ele tinha que pagar pelos seus erros. Davi aqui assumiu os seus erros e comprou aquele terreno, comprou os bois, a lenha e edificou um altar ali e sacrificou. O que é que essa palavra vem ao seu encontro hoje, meu irmão, minha irmã? Os seus atos podem atingir pessoas ao seu redor. Os seus atos, os pecados, os seus erros, pode trazer consequências graves, como a praga que matou 70 mil homens de Davi. Pode estar destruindo a sua vida, pode estar arruinando a sua vida, como Davi aqui, ó. É grande a minha aflição. Talvez você está passando por uma aflição tão grande. Eu não sei há quanto tempo. Eu não sei há quanto tempo você está sofrendo pelos seus pecados, pelos seus erros. Mas o mais importante aqui, ó, Davi assumiu o seu erro. E hoje eu te faço uma pergunta. Você tem assumido os seus erros? Porque as pessoas, elas não gostam de assumir os seus erros. Ela se esconde atrás dos seus erros e não quer que as consequências dos seus atos venham em cima delas. Davi aqui veio as consequências, veio os problemas, as consequências pelo ato, pelo pecado dele, veio sobre a vida dele, sobre o povo dele. Tem coisas acontecendo na sua vida, mulher. Tem coisas acontecendo na sua vida, homem. Porque você não se consertou com Deus. Você não pediu perdão para Deus ou pelas pessoas que você atingiu, ou pessoas que te atingiram. Você não se perdoou, não perdoou essa pessoa. Tem praga acontecendo na sua vida. Tem coisas acontecendo na sua vida, na sua caminhada, no seu povo, na sua família, que você não teve essa atitude ainda. Não assumiu os seus erros. Tem pessoas que cometem o erro e jogam a culpa no outro. Aí eu fiz isso por causa de fulano. Aí eu fiz isso por causa de ciclano. Marido e mulher sempre fala isso. Aí eu traí a minha esposa porque ela fez isso comigo. Aí eu traí o meu marido porque ele fez isso comigo. Sempre jogando a culpa nos outros. Não assume os seus erros. Como se diz a palavra, tem homens que se diz homens e tem homens que são homens. Isso se diz as mulheres e os homens, porque a Bíblia fala de homens. Davi aqui, ele assumiu o seu erro, ele assumiu as consequências, pediu a Deus que destruísse ele e sua família, mas não o povo. E essa palavra é para você hoje, mulher. Essa palavra é para você hoje, homem. Se conserte com Deus, para que cesse a praga sobre a sua vida, para que cesse os problemas que têm vindo sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida financeira. Eu não sei o que tem acontecido com você, porque quando chega a luz do Senhor, Deus está me usando aqui como profeta dele, como ele usou aqui Gade para falar com Davi, e Deus está me usando para falar com você, mulher, para falar com você, homem, para que você se conserte com o Senhor. Peça perdão às pessoas que você atingiu, perdoe as pessoas que têm te atingido, para que a praga cesse sobre a sua vida. E muitos não têm feito, não têm tomado essa atitude, não têm assumido os seus erros, não têm assumido os seus pecados. Eu vou ler um versículo aqui para que fique guardado no seu coração. O que Deus quer falar no seu coração hoje está em Lucas 12, 2. Está escrito assim. Talvez você acha que as pessoas não sabem dos seus pecados, dos seus erros, das suas condutas. E é certo que sim, as pessoas não sabem, seu marido, sua esposa, sua família não sabe dos seus erros, das suas condutas, dos seus pecados, das suas atitudes. Mas certo que as pessoas não sabem. Mas a palavra do Senhor nos diz assim: nada fica oculto aos olhos do Senhor. E eu vou ler em Lucas 2, 12, 2. Está escrito assim: não há
nada escondido que não venha ser descoberto, ou o que está oculto que não venha ser conhecido. Olha a palavra para Deus para você aqui hoje. Nada fica oculto que não venha ser descoberto. Nada fica escondido que não seja, que não apareça. Deus está querendo que você se conserte. Deus está te chamando para um arrependimento, para assumir os seus erros, para assumir as suas atitudes, para você assumir os seus pecados. Porque aquele que assume, ele sabe que vão vir consequências. Talvez você está achando que os problemas estão vindo sobre a sua vida porque você jogou a culpa no outro e que você não está nem aí ou não tem nada a ver com esses problemas. E é você que cometeu os seus erros, é você que cometeu as suas atitudes, é você que pecou, mulher, é você que pecou, homem, e as pessoas ao seu redor estão sendo atingidas, como o povo de Davi aqui, 70 mil homens foram mortos, e o anjo do Senhor, Davi viu o anjo do Senhor que estava com a espada já apontada para Israel. Sabe lá o que ia acontecer com o povo de Israel, que ia ser destruído por completo, talvez, pela atitude de Davi. Talvez a sua família está sendo destruída, mulher. Talvez a sua família está sendo destruída, homem, pelos seus atos, pelas suas condutas, pelos seus pecados. Deus está te trazendo aqui um momento de você se arrepender, se consertar com Ele. Primeira coisa que Davi fez, se apressou. Ele se apressou para ir lá fazer o altar ao Senhor, fazer um sacrifício ali para Deus, porque todo ato tem consequências. Não ache que você vai passar despercebido, que as consequências dos seus atos não vêm sobre a sua vida. Você está muito enganado, muito enganada. Todos os seus atos têm consequências e você vai pagar por eles. Deus não me trouxe aqui para passar a mão na sua cabeça e achar que Deus vai tirar tudo que você cometeu, que não vão vir consequências sobre a sua vida, que vão vir sim. Davi perdeu 70 mil homens aqui, e ficou aflito. Talvez você está aflito e aflita pelos seus erros, mas você não teve coragem de assumi-los. Você não teve coragem nem de pedir perdão a Deus, ainda mais para a pessoa que você cometeu o seu erro, a pessoa que te prejudicou. Porque Davi aqui não era a direção de Deus. Não era a direção de Deus dele fazer o censo. Deus já tinha falado com Moisés: é a última vez, Moisés, não vai ter mais censo. Eu não quero que faça mais censo. E Davi, talvez pela sua soberba aqui, talvez aquele momento de falha nossa, que nós erramos. Nós erramos. Quem que não erra? Quem não erra? Como Jesus falou para aquele povo ali: quem não tem pecado, atire a primeira pedra naquela mulher adúltera. Deus sabe que nós erramos. Todos os erros dos homens da Bíblia estão escritos na Bíblia. Deus não tirou nenhum erro dos homens da Bíblia, porque nós somos pessoas que falhamos, que erramos. Estão todos aqui na Bíblia, estão todos escritos. Mas Deus quer um conserto. Deus quer que você se conserte com Ele, que você conserte com as pessoas que você prejudicou, as pessoas que você não falou, não confessou a elas. Mas Deus não está falando aqui que não vai vir consequências. Ele deu 3 opções para Davi aqui, para ele escolher. E talvez você escolha hoje pedir perdão, confessar, pedir perdão a Deus, e depois essa pessoa aí que você prejudicou, pelos seus atos, pelas suas condutas. Porque não foi Deus que mandou você fazer isso. Porque não foi Deus que mandou Davi fazer o censo. Davi fez por vontade própria. O homem de Davi aqui, eu vou ler o nome dele, para que você entenda. Para que você entenda. O homem do exército de Davi falou com Davi: ó rei,
Não faça esse censo. Ele foi alertado. Ele foi alertado. Mas a voz do rei prevaleceu. A vontade de Davi prevaleceu. Talvez chegou pessoas, olha o que é que Deus está trazendo aqui, que te avisou, falou para você não tomar essa atitude, e você, com o seu eu, talvez elevado, achando que estava certo, estava totalmente errado ou errado, e tomou essa atitude, e errou, e não se perdoou, e não pediu perdão, a Deus, não se consertou, porque o altar que Davi aqui, levantou para Deus, é o conserto, é a entrega, é o arrependimento, é o pedido de perdão, porque Davi pediu perdão, Davi pediu perdão a Deus, Davi pediu perdão a Deus. Ó meu Senhor, que essas consequências venham em cima de mim e da minha família, porque não foi eles que pecou, não foi o meu povo que pecou contra o Senhor, ele se arrependeu ali, ele viu as consequências que veio sobre Israel. E que você se posicione hoje, mulher, e que você se posicione hoje, homem, para ter um conserto com Deus. Deus está te chamando para você se consertar com Ele, porque há tempo ainda dessa praga cessar sobre a sua vida, dessa praga cessar sobre a sua família. As consequências vão vir, não tem como elas não vir pelos seus atos. Qualquer ato tem consequência. Mas para que essas consequências cessem, para que Deus mande paralisar essa praga na sua vida, essa tribulação sobre a sua vida, essas dúvidas, essa incredulidade sua, você tem que pedir perdão ao Pai, se consertar com Ele, perdoar aqueles que você atingiu, porque Deus só perdoa, como está em Mateus 6,15. Deus só perdoa se nós pedimos perdão. Deus só perdoa se nós pedimos perdão. Ele só nos perdoa se nós perdoarmos. Nós pedimos perdão. Está escrito na Bíblia. E que você se posicione hoje, mulher. E que você se posicione hoje e assuma os seus erros, assuma os seus atos, porque muitos se escondem atrás dos seus erros. Sabe o que acontece com essas pessoas? Elas vão continuar erradas, escondendo atrás dos seus erros, não assumem, falta de caráter de assumir os seus erros, falta de hombridade de assumir os seus atos. Davi aqui assumiu, estava aflito, estava se sentindo culpado, e talvez você se sinta culpado, está se sentindo culpada pelos seus atos, mas não teve coragem. Deus não vai poupar você das consequências, não. Você está muito enganado. Deus não mandou você fazer isso aí. Deus não mandou você tomar essa atitude, ter essa atitude. As consequências vão vir. Mas o mais importante, quando nós se consertamos com Deus, nós pedimos perdão a Deus, falamos para Deus que nós erramos, porque nada fica oculto aos olhos do Senhor. Você acha que as pessoas não têm visto, acha que as pessoas não têm visto os seus erros, as suas atitudes, mas Deus tem visto. Por isso que Ele me trouxe aqui hoje para falar, trazer essa palavra ao seu coração, para que você se arrependa, para que você se posicione diante dEle e coloque as coisas na mesa, esclareça, assuma, para que venha Deus e mande cessar a praga sobre a sua vida. Você guarda essa palavra no seu coração, pense o que você cometeu, pense o que tem acontecido ao seu redor, na sua vida. O que tem acontecido na sua vida? Pode ser o mais sério, que é os seus atos, que você está escondendo seus pecados, não contou ele para Deus, não pediu perdão a Deus, não pediu perdão às pessoas, está escondendo. Você pode estar escondendo para as pessoas,
Mas Deus já viu tudo. Deus sabe de tudo. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Onipotente, ele pode todas as coisas. Onisciente, ele sabe de todas as coisas. Onipresente, ele está em todos os lugares. Que você se posicione hoje e se conserte com Deus. Fale com Deus, porque Deus está fazendo você lembrar do que você errou aí atrás, dos seus atos passados, dos seus pecados passados. Porque até o Filho dele, santo, puro, pagou pelos seus e pelos meus pecados. Porque Deus o mandou a esse mundo para morrer pelos seus e os meus pecados. O Filho dele, que não tinha nada a ver com nossos erros, que não tinha nada a ver com nossos problemas, pagou um alto preço com sangue, porque todo sacrifício é pago com sangue. E Jesus pagou o único sacrifício que pagou todos os nossos pecados. Se conserte com Deus hoje, mulher. Se conserte com Deus hoje, homem. Peça perdão pelos seus erros. Peça perdão pelos seus pecados. O preço vai vir sobre a sua vida. Não tem como. Porque o ato foi seu. Deus não mandou você ter essa atitude. Deus te avisou. Mandou pessoas para te avisar para você não cometer esses erros. E você o cometeu. Agora as consequências vão vir. Mas para que a praga cesse sobre a sua vida, sobre a sua família, é só você se posicionar hoje, se consertar com o Senhor, para que a praga cesse sobre a sua vida. Há tempo, e Deus está te dando esse tempo, está te chamando para um concerto com Ele. Essa palavra que Deus tem para você hoje. Um forte abraço, Deus te abençoe. Se conserte com o Senhor.